agradecer a presença de todos e de todas, no nome do Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Joinville. Nós vamos hoje ter uma palestra Harry Potter e a Fantástica Fábrica de Pensamentos com o professor Tales, que alguns já conhecem, todos os nossos alunos já conhecem, e a gente espera que vocês tenham uma boa palestra. Esse barulhinho que vocês vão escutar não é da palestra, é do pacote da pipoca. Tá bom? Certo? Tá, professor. Então vamos. Então, boa noite a vocês. Apesar de que oficialmente ainda é de tarde, né? 5h45 ainda não chegou a noite. Boa noite. Né? Então, é o seguinte, é que na semana do dia 19 é comemorada a Semana Internacional do Cérebro. Né? E nessa semana várias pessoas fazem, né, no mundo inteiro, palestras, cursos, treinamento, oficina principalmente, fazem bastante oficina, divulgando para as pessoas que estão fora da academia, mas é uma pessoa, engenheiro, qualquer de outras áreas, como que o cérebro funciona. Né? Então, pela quarta vez isso aconteceu aqui no Brasil. Há 4 anos que o Brasil já vem fazendo isso aqui, e nesse ano eu quis fazer uma coisa oficial. Né? E daí a apresentação oficial foi no dia 19 na Biblioteca Pública. Né? Essa mesma apresentação que eu vou passar aqui para vocês. Mas como vocês são tão maravilhosos, então eu quis repetir esse negócio aqui para vocês também. Tá? Eu já tinha feito, na verdade, ano passado, né, no meu canal no YouTube, essa semana, só que não foi oficial, né, não tive o certificado deles e nada, eu fiz por conta própria mesmo. Então eu fiz 3 vídeos, na verdade, publicados na mesma semana. Um era sobre como que nós reconhecemos uma pessoa que vem caminhando de uma forma raivosa. Então a gente já sabe que a gente tem um efeito superior da raiva, a gente identifica a raiva mais rapidamente do que outras emoções. Então isso aqui foi um trabalho que utilizou uma técnica de neuroimagem com infravermelho que mostrou como que o nosso cérebro responde à caminhada da pessoa que está com raiva, né? Está vindo com raiva na nossa direção. E aí o segundo vídeo foi como a gente se identifica com personagens da ficção, que basicamente é o que eu também vou tratar aqui hoje. Então a gente está lendo um livro, a gente se identifica com um determinado personagem, sofre junto com aquele personagem, fica feliz junto com aquele personagem. Então o que acontece no nosso cérebro para a gente empatizar com criaturas da ficção, certo? E o terceiro foi o que o número de amigos do Facebook diz sobre o nosso cérebro. Né? A gente também é um outro trabalho que mostrou que quanto mais amigos as pessoas têm no Facebook, maior a concentração de neurônios de determinada região do cérebro envolvida com teoria da mente. Então por isso que essa pessoa consegue ter mais amigos do que as outras pessoas que têm menos amigos, certo? Então esses aqui foram os 3 vídeos, mas esse ano que agora eu tenho o vínculo com a Universidade Federal de Minas Gerais, eu consegui fazer isso oficial. Então foi registrado no site da Brain Awareness Week e da Semana Nacional do Cérebro, como evento oficial. A pergunta é, por que o título, desde a primeira versão que eu fiz na internet, chamava-se A Fantástica Fábrica de Pensamentos? Porque desde que eu estava na faculdade, né, no volta do 2º, 3º ano de faculdade, eu já queria escrever um livro. Eu não sabia nada, mas queria escrever um livro. E esse livro ia se chamar A Fantástica Fábrica de Pensamentos. Porque eu gosto muito do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, isso aí eu pensei, não, mais ou menos, vamos falar aquilo ali. Então, era um livro que ia ser de curiosidade sobre o cérebro. Né? Esse livro nunca saiu do papel, nunca... Né? E eu fiquei sem aquela ideia. Então, quando surgiu essa vontade de fazer a semana, eu coloquei o título de Fantástica Fábrica de Pensamentos e estou repetindo agora, né, usando os títulos que sempre o Harry Potter tem, né? Harry Potter e alguma coisa. Então, Harry Potter e a Fantástica Fábrica de Pensamentos. Mas por que o nosso cérebro é fantástico? Porque a gente sabe que é ele que produz os nossos pensamentos. Não? A gente sabe isso basicamente por causa de... começou, né, a saber, a gente sabe por técnica de laboratório. Mas quando ainda não existiam essas técnicas de laboratório, a gente já sabia isso com base em casos clínicos. E agora eu vou apresentar para vocês o mais famoso caso clínico da neurologia. Né? Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar nesse caso? Do Phineas Gage.
Então vou passar aqui para vocês. O Phineas Gage, ele é em Vermont, nesse lugar feio aqui, né, nos Estados Unidos. Então ele tinha 25 anos, ele era um exímio construtor, né, de ferrovias, ele que comandava as pessoas para construir as ferrovias. E uma das horas, ele tinha que ligar Vermont a uma outra cidadezinha bem próxima, e a gente não tinha... era uma parte muito tortuosa. Então, ou ele ia fazer uma ferrovia toda em curva, que ia ficar até perigoso, ou eles tinham que começar a implodir as pedras do caminho, para fazer o mais reto possível. Isso era uma coisa bem tranquila, né? Então, esse aqui, ele não é o super-homem, né? Ele parece o cara que é o super-homem, não é a foto dele. E ele é um processo que é relativamente simples, e ele era o mestre dessas obras, então ele fazia com muita coisa, que você tem que colocar, fazer o buraco na pedra, você coloca a pólvora, você coloca o pavio, né, você coloca a areia, e você soca com um vergalhão, alguma coisa, e depois você explode, para que a explosão fique dentro da pedra, e daí ela faz aquela explosão. Só que um dia, né, em setembro, ele estava fazendo esse procedimento e se enganou, por alguma razão, né? Na hora de executar a sequência daquilo ali, ele colocou a pólvora, colocou o pavio e socou direto, ele não colocou areia, né? E daí a areia serve para evitar o atrito e não gerar uma explosão, e foi justamente o que aconteceu, né? Então a barra de ferro, ela bateu na pedra, teve o atrito, encontrou em contato com a pólvora e explodiu. E nessa explosão, essa barra veio e atravessou o rosto dele, né? Então foi uma velocidade tão grande que ela caiu mais de 30 metros depois, né? Ela transpassou a cabeça dele, né? Aqui tem como que mais ou menos aconteceu, né? Então ela entrou por aqui embaixo da bochecha e saiu por cima aqui da cabeça e sumiu, né? E quando isso aconteceu, ele caiu, né? Teve uma convulsão, mas as pessoas já socorreram ele, só que em poucos minutos ele já recuperou e levantou como se nada tivesse acontecido. Ele estava com um buraco na cabeça, como se nada tivesse acontecido, né? Ainda assim ele foi para o hospital, porque ele teve infecções, ele teve um monte de coisa, mas eles perceberam que as habilidades, né, dele, elas... Aqui, para vocês terem uma noção do tamanho da barra, essa aqui é a barra de verdade, e o crânio dele, né, é uma barra bem grande que atravessou a cabeça dele. Então, as pessoas foram começando a perceber que ele estava com o mesmo nível de inteligência dele, ele perdeu uma das visões, mas a outra visão, que até rompeu mesmo, mas a outra visão ficou tranquila, ele estava tendo percepção normal das coisas e tal, ele é praticamente, aparentemente, a mesma pessoa, né? Mas aí tem o médico dele, que foi o John Harlow, ele tem uma citação que é interessante que ele coloca, né? Sobre ele, né? Então, mostrava-se como agora irreverente, usando por vezes palavras, linguagem obscena, o que não era anteriormente do seu costume, e uma série de comportamentos que ele não tinha antes, né? Então ele era uma pessoa preocupada, uma pessoa responsável, um líder nato, e ele, de uma hora para outra, a partir do momento que ele teve o acidente, ele começou a ter um comportamento totalmente fora desse padrão. Então ele dizia obscenidades, ele importunava as pessoas, ele não tinha responsabilidade com absolutamente nada. Tanto é que quando ele tentou voltar para o trabalho, ele não conseguiu, né? Então os próprios chefes, né, da obra e tal, não aceitaram ele de volta porque ele não conseguia mais trabalhar. Então eles até colocavam que Gage já não era mais Gage. Ou seja, ele tinha ele preservou todos os aspectos de percepção dele, mas o comportamento dele não tinha nada a ver com o comportamento antes do acidente, né? Isso, na realidade, hoje a gente já sabe, né? A síndrome executiva, a gente vê isso em clínica com bastante frequência, até infelizmente, porque acidentes nessa região da cabeça são relativamente comuns, principalmente acidentes de carro. Então a pessoa vai dar a testa na coisa, daí aquilo ali pode fraturar alguma coisa. A gente já sabe que esses pacientes, eles apresentam as características do Phineas Gage, que é alteração de personalidade, desinibição social, dificuldade de tomar decisões, baixa tolerância à frustração e mudança de caráter. Então isso é uma síndrome que a gente hoje já reconhece e clinicamente já descrita.
Então, a dificuldade dele é que ele não conseguia mesmo tomar decisões. Ele estava ascendendo na carreira dele, depois daquele acidente ele começou a entrar em circo, a fazer exibição em circo, mostrando o negócio na cabeça dele. Ele veio para o Chile, aí ele ficou no Chile morando como morador de rua, apresentando por trocado a coisa dele. Depois ele voltou, até que ele morreu nos Estados Unidos por uma sucessiva crise de epilepsia. Mas ele viveu um tempo até com isso aí, né? Então, esses pacientes, eles têm justamente isso, eles têm essa dificuldade de tomar decisão. Uma coisa tão simples que a gente pensa, de, por exemplo, escolher comprar uma caneta e não um lápis, né? E essas pessoas levam horas, muitas vezes elas não conseguem decidir, elas não compram nada, porque elas não sabem se elas querem uma caneta ou se elas querem um lápis. Quando vai levantar da cama, elas ficam horas para levantar da cama, porque ela não sabe se ela levanta da cama pela direita, pela esquerda, pela frente, qualquer outro lugar, né? Tem vezes que a gente fica horas na cama porque está com preguiça, mas essas pessoas são diferentes, elas ficam porque elas não conseguem decidir se quer levantar da cama para um lado, né? Então é uma síndrome extremamente incapacitante, né? A pessoa realmente não consegue mais, até a própria reabilitação é bem complicada para esses pacientes. Então, para vocês terem uma ideia da importância, no caso dele, existe uma pedra, né, até hoje, no local onde foi a explosão dele, dizendo que ali aconteceu um incidente do Phineas Gage, e o crânio dele foi colocado na Universidade de Medicina de Harvard. Até que, em 1994, 93 na realidade, um casal de neurocientistas, né, é o Antônio e a Ana Damasio, eles pegaram o crânio dele e reconstruíram, né, como se fosse, sabe aquelas séries que tem de crime? Que daí você faz aquela reconstrução, daí a bala passou por aqui, entrou ali, saiu lá, né? Então, eles fizeram essa mesma reconstrução para ver o trajeto que a barra teria passado na cabeça do Phineas Gage, né, em computação. E gerou esse resultado, né? Então, aqui a gente pode ver que ela afetou praticamente, quase exclusivamente, essa região pré-frontal do nosso cérebro, essa região mais da frente. Então, isso ficou considerado como a região, e hoje a gente já tem bem mais certeza disso, como a região do nosso cérebro responsável por tomar decisões, por fazer julgamento moral. A gente só sabe o que é certo e o que é errado em função da ativação dessa região, né? Planejamento do futuro. Se vai fazer primeiro uma coisa, depois outra coisa, depois outra coisa, a gente só consegue ter essa sequência linear de atividades que a gente vai fazer se a gente tem essa região intacta. A partir do momento que tem uma alteração ali, você já não consegue ter isso. Alguns transtornos, inclusive, estão relacionados com alterações nisso aí. Você pegar o caso do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, né, tem alterações pré-frontais. Então, por isso que essa pessoa tem uma dificuldade muito grande de planejar a sequência das atividades dela, e ela acaba saindo por ali, né? Claro que não no nível que a gente está falando aqui, né, que é uma coisa, uma aberração, vamos dizer assim, mas num nível mais brando você ainda tem esse tipo de alteração. E daí hoje em dia a gente já sabe que o nosso cérebro é uma coisa extremamente complexa. Aquele circuito, o córtex pré-frontal ali, tem regiões que são específicas para uma coisa, outras que são específicas para outra, então a gente não considera o nosso cérebro uma coisa só, como uma coisa só, né? Ele na verdade é um amontoado de pequenas estruturas específicas para resolver problemas específicos. Se você pegar a área visual, por exemplo, que é essa região mais de trás aqui, você vê que ela tem mais de 30 áreas diferentes. Uma dessas áreas é para você identificar cor, outra dessas áreas é para você identificar padrões de alinhamento nas coisas, outra dessa área é para você identificar face. E a gente sabe isso também porque lesões específicas provocam comportamentos específicos. Então, por exemplo, tem uma área que é bem na junção desse córtex visual com o temporal, que a gente chama de área girofusiforme. Gente que tem, a pessoa pode ter uma alteração desse girofusiforme com genética, então ela já nasce com essa alteração, ou ela pode desenvolver por algum tipo de AVC, algum tipo de problema que tenha acontecido ali, né? E daí o que essa pessoa tem? Essa pessoa tem uma coisa chamada prosopagnosia. O que é prosopagnosia? Ela vê as coisas todas normais, ela vê cor, ela vê formato das coisas, ela vê tudo. Só que ela não consegue ver o rosto das pessoas, ela não consegue identificar o rosto das pessoas. Então é como se ela olha para as pessoas e o rosto fosse uma coisa borrada. Então ela não consegue discriminar se você é você ou se você não é você. As pessoas que interagem com as pessoas têm que usar outros mecanismos. Então eu sou eu.
meu nome é tal, para a pessoa identificar por outras pistas. Aquilo que pra gente é tão normal, você olha para uma pessoa, você sabe que aquela pessoa é ela e a outra é a outra, por causa do rosto, essas pessoas não conseguem ver. Por quê? Porque essa região do cérebro, que é específica para isso, está lesionada. Né? Então, claro, existe neuroplasticidade, as coisas podem... Mas neuroplasticidade não é milagre. Né? Tem muita gente tratando como se fosse uma coisa milagrosa e não é. Né? Existe uma neuroplasticidade, mas uma neuroplasticidade mais ou menos. A gente faz reabilitação com essas pessoas, mas você vê que principalmente quando elas estão em estado de estresse, aquilo tudo volta, tende a voltar. Por quê? Porque o investimento que estava sendo feito nas regiões adjacentes à lesão, ela foi captada para outra coisa e daí aquilo ali já não tem mais força e daí já começa a ter os déficits de novo. Né? Claro que é melhor fazer a reabilitação do que não fazer nada, mas é que não é uma coisa assim também, vou fazer uma reabilitação e vou ficar... Né? Então, tem uma frase do Miguel Nicolés, que é um neurocientista brasileiro, que diz que das tempestades cerebrais que nasce, né, que emerge a natureza humana. Então, a gente sabe que a gente pensa o que a gente pensa, a gente sente o que a gente sente, a gente se comporta como a gente se comporta, porque existe um órgão específico, né, que é o nosso cérebro, que processa todas essas informações. Certo? Por isso que ele é a fantástica fábrica de pensamentos. Agora, né, por que ele é uma estrutura fantástica, por definição? Né? Fantástica não é perfeita, porque existem alguns vieses, existem alguns bugs, existem algumas coisas que a gente interpreta que não é aquilo que é correto. Né? Mas ainda assim é uma estrutura fantástica, por que razão? Porque a gente tem no nosso cérebro aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Né? Há um tempo atrás pensava que era 100 bilhões, hoje a gente já sabe que não é mais 100, é 86. Cada neurônio ele tem... Praticamente, ele pode ter 100 mil conexões com outros neurônios. Então, um neurônio entrando em conexão com outros 100 mil, 10 mil, quer dizer. E isso dá aproximadamente 100 trilhões ou 87 trilhões de conexões, o tempo inteiro. Tá? Então, a cada milésimo de segundo, existe 100 trilhões de conexões acontecendo no nosso cérebro. Tá? Então, isso coloca qualquer bolsa de valores no chinelo, né? Porque não, o cara está falando com 10 telefones, né? Pensa que é coisa tranquila, até que você mostra isso aqui, aí ele já fica mais tranquilo. Esse aqui é o projeto Conectoma Humano. Isso é interessante porque eles estão tentando mapear as conexões que existem no nosso cérebro. E daí formam essas imagens aqui que são... É uma imagem científica, mas é também uma obra de arte. Eu, pelo menos, acho isso aqui extraordinário. Né? Então, o que esses feixes aqui mostram? Esses feixes aqui mostram a conexão que existe entre o cérebro normal. Então, mostrando que ele está extremamente conectado com outras regiões. Apesar dele ser todo específico, mas quando uma coisa específica entra em contato com uma outra coisa específica, já provoca um outro comportamento que já não é as duas coisas. É a soma das duas coisas que vai ser uma coisa diferente. E isso a gente está tratando de dezenas de milhares de mecanismos. Então, é uma coisa bastante complexa. Por isso que a gente vai demorar ainda bastante tempo para mapear tudo isso aí e ver tudo que... A gente já sabe bastante coisa, né? Mas ainda falta muita coisa para descobrir. Até que gera essas imagens mais didáticas, né, que a gente coloca, que são os lóbulos cerebrais e tal... E fica mais fácil de entender assim, né? Então o lobo occipital é para visão como se ele fosse uma coisa só, né? Mas a gente já sabe que ele tem regiões específicas, o frontal também tem região específica, enfim, né? Mas essa é uma imagem mais didática que a gente geralmente usa. Aí vem o problema desse filme, né? Que é o filme Lucy, que é uma pessoa normal usa 10% da sua capacidade cerebral e ela vai, o que vai fazer se ela atingir 100%, né? Isso na verdade é um mito. Não existe 10% que a gente usa 100% do nosso cérebro. Se você usar 10% do seu cérebro, você não levanta. Né? Você precisa de todo ele para agir o tempo inteiro. A partir do momento que você tem qualquer alteração, que você já está usando 98%, esse 98% da sua capacidade que você já está usando já vai dar um déficit enorme no seu comportamento. Você já está falando de uma lesão mesmo cerebral. Então a gente usa 100% do nosso cérebro. Ah, mas e a pessoa que é genial? Então a pessoa que é genial, ela usa 100% do cérebro dela. Né? Nem todo mundo tem um cérebro configurado para ser uma pessoa genial. Pessoas geniais vão usar 100% dela. Você está usando, que não necessariamente é genial, a inteligência média está usando 100% do seu cérebro médio. Tá?
E daí tem uma situação que eu acho que é o que poderia ser mais interessante para se estudar do que como a mente funciona. Porque isso é uma coisa realmente, um mistério muito bacana e muito instigante, né, da gente, né? Porque como ele é extremamente complexo, então qualquer nova descoberta é uma coisa, fecha uma lacuna que existia, e isso vai dar origem para novas descobertas, então é uma coisa que não se esgota. Por isso que é tão estimulante e por isso que tem essa iniciativa justamente de trazer esse conhecimento para a população. Porque a ideia que a gente tem, no meu colégio, na época de colégio, é que o cérebro é uma coisa muito difícil de ser interpretado, de ser estudado, então as crianças não têm capacidade para entender. Então, quando você pega o professor de biologia, ele dá todas as matérias, né? Claro, tem as exceções, mas a maioria, assim, ele dá toda a matéria, vírus, bactérias, explica tudo isso como funciona. Quando chega na parte de anatomia, e daí tem que falar sobre o coração, ele fala, sobre o pulmão, ele fala, o cérebro, ele dá aquela passada assim rápida, assim, e vai para lá, né? Quando na realidade é uma estrutura extremamente complexa, mas que as pessoas também têm uma fome de conhecimento muito grande sobre isso. Então, quanto mais a gente deseja conhecer sobre alguma coisa, mais fácil fica conhecer aquilo ali. Então, na realidade, dependendo da forma como você trata o cérebro, ele é mais fácil de ser ensinado do que, por exemplo, como o pulmão que funciona. Porque ninguém tem muita importância, né? Não desmerecendo o pulmão, mas ninguém tem muita, né? Hoje eu vou estudar o pulmão, né? Então, mas o cérebro ele é uma coisa que está envolvida com o nosso comportamento diário, então, passando corretamente essa informação, as pessoas têm uma motivação maior e elas vão aprender melhor com isso. Mas tá, aparece sobre Harry Potter, não é, né? Mas isso aí é só uma introdução para entender sobre Harry Potter. Então, afinal, o que o Harry Potter tem a ver com tudo isso aí? Tá? Eu vou apresentar para vocês aqui 3 trabalhos do ano passado, na realidade um é já desse ano, de janeiro agora, que eles analisaram como que o cérebro responde às cenas de Harry Potter, quando a pessoa está lendo a história de Harry Potter. E o que isso diz sobre a gente, né? Mas para ter uma contextualização, né? Muitos de vocês conhecem, alguém nunca assistiu ou nunca leu Harry Potter? Eu. Tá. Então, não. Então, Harry Potter, essa aqui é a autora dele, J.K. Rowling, ela escreveu 7 livros, né? E com base nesses 7 livros foi feito 8 filmes, porque o último livro foi dividido em 2. Porque você pode ganhar dinheiro com um, você pode ganhar dinheiro com 2. Né? Então, alguns dados aqui para a gente ver que essa não é uma história qualquer, né? Não é uma história, a gente está realmente tratando de um fenômeno. Né? Que em 2011 já tinha vendido 600 milhões de exemplares, né? Ele foi traduzido para 67 idiomas, muito provavelmente agora já é mais. Essa franquia, isso aqui é interessante. Se você pegar os filmes, a bilheteria do Harry Potter, né, são 8 filmes. 007 são mais de 20. Se você pegar Star Wars, eles são 6. Se você pegar outros, Senhor dos Anéis também são 6. Se você juntar todos esses, 007 com o Senhor dos Anéis, com Harry Potter, com Star Wars, junto, ele não dá a bilheteria do Harry Potter. Então foi a franquia mais bem sucedida de toda a história do cinema, né? Em nível de financeiro. Isso fez com que a autora se tornasse a escritora mais rica do mundo. Nenhuma escritora ganhou tanto dinheiro com uma obra do que a mulher do Harry Potter. Não mulher aqui. Então, em 2000 ele já estava lançando o quarto livro, e daí tem a lista dos livros mais lidos, né, New York Times, e sempre, toda semana tinha o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E isso estava ficando chato, porque nunca saía dos livros mais vendidos. Aí eles tiveram que criar uma lista à parte, só por Harry Potter, para dizer, esses são os livros mais vendidos do Harry Potter, e uma resta por todos os outros. Tá? Porque daí os outros ficaram menos, né, com o ego ferido. Né? Então, desde 2008 também, aqui em São Paulo, né, existem mais de 4.000 escolas que têm todos os livros do Harry Potter para instigar a leitura nas crianças. Por quê?
Porque alguns anos antes tinha sido feito um estudo que mostrou que a maioria das crianças e adolescentes que começaram a ler o Harry Potter, nunca tinham lido um livro por prazer antes. Então o Harry Potter foi a porta de entrada para descobrir o prazer pela leitura. Então isso é uma coisa para mostrar que não é uma obra assim qualquer, não é uma coisa assim passageira, uma coisa realmente foi um maior fenômeno editorial da década, né? De algumas décadas, certo? E daí isso despertou o interesse de várias pessoas, né, para entender por quê, né, por que essa história gerou tanto sucesso assim, né? E aqui eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que fizeram com ressonância magnética. O que é ressonância magnética? A pessoa entra dentro daquele tubo e daí você consegue registrar, né, o pesquisador consegue registrar como que o cérebro da pessoa está funcionando naquele momento. Então ela entra naquele tubo, mostra algum estímulo, mostra um rosto de uma pessoa, mostra uma paisagem, alguma coisa, e vê exatamente como o seu cérebro está respondendo àquele estímulo ali. Tá? Então todos os trabalhos que eu vou mostrar agora usaram essa técnica, que não tem nada de mágico, né? Mas ainda assim é uma coisa bem interessante. Esse primeiro trabalho, ele quis ver o porquê que as pessoas entram na história, né? Aquela sensação de imersão. Imersão é quando você se perde num livro, pode ser num filme também, né? Então você entra naquele mundo, você entendendo que, né, que não é real, mas porque daí você não tem, aí tem que procurar um psiquiatra, mas se você tem essa percepção de que aquilo ali não é real, mas ainda assim no momento que você está lendo, você entra naquela história, como se fosse uma realidade, você sofre junto com os personagens e tal. Aí existe uma hipótese chamada hipótese da ficção sentimental. O que é isso? Que é quando uma obra ela é muito carregada por emoções bem fortes, ela puxa mais a pessoa para ela, do que aquela obra que ela é menos emocional. Tá? E daí o que eles fizeram? Eles colocaram as pessoas dentro daquele tubo e apresentavam para elas trechos do Harry Potter. Trechos que tinham passagens com conteúdo emocional forte, principalmente de sofrimento, quando alguém morria, alguma coisa assim, da história, e outros conteúdos mais neutros. E o que eles viram é que quando eles eram apresentados a esses trechos da obra, né, que tinham essas emoções mais fortes, tinha ativação da atividade chamado córtex cingulado médio, que é esse aqui que está na imagem. Essa é a imagem do trabalho. Então essa região mais clara aqui a gente chama de córtex cingulado médio. Qual a importância disso aí? Porque essa região é envolvida na empatia motora, quando você tende a reagir da forma como as outras pessoas estão reagindo, especialmente em dor. A gente já sabe por trabalho anterior que quando você vê alguém que está sofrendo, que está manifestando a dor, você ativa essa região aqui, em resposta àquela pessoa. E daí você sente a dor daquela outra pessoa. Então o que isso aqui está mostrando? Que quando é uma situação de medo, essa região fica mais ativa, então você sente a dor ou sente o sofrimento daquele personagem, o medo daquele personagem. E quando você se vincula através da emoção com o personagem, você entra mais fácil na história. E quem lê o Harry Potter sabe que muito disso acontece. Tem muita gente que morre, tem muita gente que acontece muita coisa. Então a autora, de uma certa forma, ela conseguiu criar uma obra que lida bem com essa natureza das pessoas. Então as pessoas são tragadas muito em função disso aqui. Tá, mas o que mais? Né? Esse é um trabalho desse ano que ele viu o seguinte, ele queria analisar se as pessoas... por exemplo, quem já assistiu o filme, pode ser o filme também. Aqui foi tudo o livro, né? Porque o livro tem uma riqueza maior. Então você tem imersão em filme, você chora vendo o filme, mas o livro, pelo maior número pelo tempo despendido maior pelo ali, você se vincula muito mais com aqueles personagens. Mas quem gosta de ver o quê? Gosta de ver a cena que eles estão conversando ou a cena que eles estão jogando magia e fazendo não sei o que lá, né? O cara vai ver Harry Potter para ver isso aí, senão ele vai ver outra coisa, né? Então, o que eles quiseram analisar é se os trechos do Harry Potter que narravam duelo, que narravam feitos sobrenaturais, se o cérebro responde de forma diferente a um trecho que tem o mesmo conteúdo emocional, vamos dizer assim, mas que ele não narra coisa sobrenatural.
Por quê? Porque esses eventos sobrenaturais são mais salientes. O que é um evento, um estímulo saliente? É aquilo que chama mais atenção pra gente. Quando é uma coisa mágica, quando é uma coisa... Por isso que muita gente gosta de mágica. Porque a mágica é uma coisa que você traga a sua atenção total para aquilo ali, porque você quer saber o que está acontecendo ali. Né? E o que eles viram foi justamente isso aí. Eles colocaram também a pessoa no tubo lá na ressonância magnética, mostravam trechos do Harry Potter, e aqueles trechos que tinham essas cenas de feitiço e de uma série de coisas, tinha uma maior ativação da amígdala esquerda. E quanto mais essa amígdala ficava ativa, né, a amígdala do cérebro, né, quanto mais essa amígdala ficava... porque, né, às vezes, quanto mais essa amígdala ficava ativa, né, maior era a avaliação que a pessoa fazia do quanto ela gostou daquilo ali. Então era assim, ela entrava naquele tubo, era apresentada, lia aquele texto, aí falava assim, em 0 a 7, quanto que você achou interessante? Quanto que você gostou desse trecho que você leu? Ah, gostei 5. Essa pessoa que gostou 5, na realidade ela gostou 5 porque ela ativou mais a amígdala do que a pessoa que disse que gostou 3. Então quanto maior essa ativação diante de um trecho, maior a satisfação, maior o prazer que aquela pessoa sentia com aquilo ali. Então essa é uma das bases neurobiológicas do prazer envolvida em ler Harry Potter. E que é uma obra justamente que tem isso o tempo inteiro, então por isso que também as pessoas acabavam lendo, consumindo tanto isso aí, se encantando tanto por isso aí. Porque ela estava o tempo inteiro ativando a amígdala esquerda dela. Esse aqui foi um outro que mostrou o seguinte, um fenômeno que também tinha, aqui nem tanto, mas quando você pegava países mais em espanhol, por exemplo, né, que é geralmente a segunda língua pelo qual o livro é traduzido, anunciava que ia sair, eu acho que o último ele já saiu simultâneo para o mundo, né, pro mundo inteiro, mas eu acho que os primeiros não. Então anunciava que ia sair a obra, tinha um placar, né, nos Estados Unidos, principalmente na Inglaterra, mas nos Estados Unidos também tinha, em alguns pontos, que contava as horas. Então tinha gente mesmo contando as horas para quando ia sair o livro. Geralmente saía assim 5 horas da manhã e já tinha aquela fila enorme para comprar e acabava ali. Era uma loucura, tinha gente levando 4, 3, né? Eu não sei, acho que ia entender mais se levasse mais livro, não sei. Então, as pessoas, então era realmente uma coisa. Então, às vezes tinha gente que não falava inglês e estava ali para comprar o livro em inglês porque ela queria ler primeiro do que as outras pessoas e tal. Aí o que esse trabalho quis mostrar é se o idioma em que você está lendo, ele afeta a sua resposta emocional com a obra do Harry Potter. Então eles pegaram adolescentes e adultos que eram alemães, mas que também falavam inglês, mas a língua natural era o alemão. E daí eles mostravam para as pessoas o trecho em alemão e o trecho em inglês. E o que eles viram é que a ativação não é a mesma, né? Principalmente naquela região da amígdala que eu já falei antes. Quando você está lendo no primeiro idioma, né, na língua original, na sua língua original, o seu prazer em ler aquela obra é muito maior, ainda que você seja fluente na outra língua. Então por isso que até o título do trabalho, né, se o Harry Potter pode colocar um feitiço na gente numa segunda língua, ele pode, mas menos. Né? A gente é mais resistente a isso. Né? Então é importante você ler o livro no idioma em que você está familiarizado. Né? Na linguagem dele, né? Na linguagem dele. Porque senão aí fica mais você não tem a mesma experiência. Por último, né, quem está familiarizado com essas histórias do Harry Potter sabe que tem o Harry Potter. Né? E tem as criaturas que são subjugadas, né? São tratadas como escravo, como se não tivessem, é aquilo que a gente chama de desumanização. Ainda que não sejam seres humanos, a gente humaniza as coisas, a gente humaniza os animais, que a gente tem cachorro, a pessoa trata como se fosse, né, membro da família, às vezes, a gente chama de humanização. Então, mas quando você tem o contrário, né, quando a gente trata a pessoa como, ou mesmo um outro animal como uma coisa que não merece cuidar, a gente chama de desumanização. Né? E a desumanização é a causa de um monte de tragédias da humanidade. Né? É uma coisa realmente que não
Você não tá tomando água. Hã? É que ele tá jogando um feitiço que tô esquecendo, eu pego com vontade e jogo ali na... Pronto, tomei água. Você virou experimento nosso. Coisa do sério, Tá. virou experimento nosso. Quantas vezes pega o copo, quantas vezes... Então, então você tem esses personagens, que esses personagens eles são escravos, né? Eles tem os duendes e tal, e que eles trabalham para o ser humano como se fosse um regime de escravidão, né? E você tem o personagem que é o vilão da história, que justamente tem uma aversão muito grande a esses personagens. Ele tem aversão muito grande até a próprios bruxos que não são de sangue puro, né? E se você pegar a estrutura, é mais ou menos relacionado a alguns ditadores que já se viram na humanidade, né? Então fazer uma eugenia, esse basicamente é o projeto dele, né? Então, durante toda a história você vê que esses personagens, mesmo eles sendo secundários, mesmo eles sendo menos importantes, mas em vários momentos são eles que salvam a história. É por causa deles, muitas vezes eles até se sacrificam para salvar, para a história poder dar continuidade, né? E daí o que eles quiseram analisar é o seguinte: se aqueles adolescentes no colégio, né, que leram essas histórias, se eles eram menos preconceituosos que aqueles que não tinham lido. Porque o que acontece? Uma das principais formas de você combater o preconceito é você entrando em contato com aquele alvo do seu preconceito. Porque daí você desmistifica uma série de associações que você vai fazendo com aquilo ali. Conforme você vai ter preconceito com relação a um grupo e se isola e se afasta daquele grupo, maior é o seu preconceito. Quando você entra em contato com ele, você diminui aquele preconceito pela convivência, tá? E eles quiseram ver se a pessoa, quando ela entrava em contato com uma situação de preconceito, ainda que na ficção, se ela transportava aquilo para a realidade. Ou seja, se ela via que existiam povos na história, que eram povos discriminados, que eram povos colocados à parte, tratados como se não fossem pertencentes à normalidade, e que sofriam para aquilo ali, mas que ao mesmo tempo tinham um monte de características positivas que davam um impacto significativo na história, se quando ela deixava quando ela voltava para a realidade dela, ela usava aquele conhecimento na vida social dela, tá? Isso a gente chama de teoria do contato estendido, ou seja, se ela estendia aquele contato da ficção para uma realidade de verdade, tá? E o que eles viram é que, de fato, essas pessoas que leram essas obras, quando eram avaliadas uma série de instrumentos, até alguns implícitos, né, que você não tem aquele viés de, eu vou responder isso aqui porque eu acho que a pessoa quer saber isso aqui de mim, né? Então não tinha esse viés, eram coisas bem implícitas, e elas eram menos preconceituosas com relação a imigrantes, refugiados e homossexuais, tá? E esse efeito era maior quando essa pessoa não se identificava com o vilão da história, que é o Lord Voldemort. Então, quanto menos ela se identificava com esse vilão, mais ela era menos preconceituosa. Ou menos preconceituosa ela era. Tá? Aquela primeira fala que eu ficou meio confusa, mas menos preconceituosa ela era. Certo? Se identificar com o Harry Potter em si não tinha efeito nenhum. Então, a única coisa que fazia ter esse efeito era justamente o vilão da história, né? E daí o grande feitiço do Harry Potter talvez tenha sido dar uma Avada Kedavra no preconceito. Não? Quem conhece a história sabe que a Avada Kedavra é o feitiço de morte, né? Claro, quando eu li esse trabalho aqui, ele é do ano passado, mas ele é do início do ano passado, antes de vir aqueles 3 que eu já falei agora. Então, quando eu li ele pela primeira vez, eu fiquei um pouco receoso porque ele dá uns saltos assim. Ele é interessante, mas ele extrapola um pouco aquilo que ele está propondo, né? E isso não é tão legal. Então ele precisa ser refeito. Ele ficou bastante famoso por causa do tema, então teve propagandas na internet, teve eles escrevendo textos para o jornal e tal, dizendo sobre a pesquisa deles, mas era uma coisa assim meio estranha. Agora com esses outros ali, né, eu já dou mais crédito para esse trabalho. Ele ainda precisa ser refeito para ser validado ou não, mas eu dou mais crédito, porque realmente está mostrando que você consegue ter as mesmas emoções de verdade lendo uma história de ficção, lendo especificamente essa história. Então é possível que, assim como você tem essa mesma
emoção, você também tem esse mesmo vínculo com as pessoas no campo social. E tem uma outra razão pela qual eu tenho esperança nesse trabalho aqui também, né? Que é uma razão pessoal. Porque quando eu estava no primeiro ano do ensino médio ainda, eu conheci uma história chamada Cyrano de Bergerac. Alguém conhece essa história? Eu. Então, na verdade, uma peça de teatro francesa, e tem 2 filmes. Tem um filme de 1950 com José Ferrer, ganhou o Oscar, e tem um filme que eu acho o filme perfeito, né? Um filme que não, mas eu posso estar enviesado, porque, né? Que é um filme de 1990 com Gérard Depardieu, sabe, aquele ator francês, né? E quando eu vi aquela história, eu achei muito bacana o personagem principal, né? Eu identifiquei muito com o personagem principal, e daí eu queria ser como esse personagem. E tem uma cena, né, num solilóquio, que é um monólogo que ele fala com ele mesmo e com outras pessoas, que basicamente marcou minha vida nesses últimos 10 anos. Né? E que diz basicamente o seguinte: nada escrever jamais que eu mesmo não produza, e modesto dizer a minha altiva musa, que seja do teu pomar, do teu próprio que tu colhes, embora fruto, flor ou simplesmente folhas. Depois, se acaso a glória entrar pela janela, a César não dever a mínima parcela, guardar para mim mesmo a gratidão mais pura, enfim, sem ser a era parasita obscura, nem o carvalho e o tio gigantes do caminho, subir, não muito sim, porém subir sozinho. Então, esse trecho, ele ficou como um mantra para mim durante muito tempo. Até hoje eu acho uma das coisas mais bonitas que eu já li. Mas, desde alguns anos, uns 2, 3 anos apenas, né, que eu comecei a ver que aquilo ali não era tão legal assim. Né? Por quê? Porque o personagem termina na desgraça. Né? Quem lê a história, né, sabe que ele termina sem nada, né? Sem amor, sem nada. Né? Porque ele tinha essa visão, que ele ia conseguir tudo sozinho, e isso é um ideal romântico, mas não funciona na realidade. Então, o que a história, na verdade, estava mostrando, né, e eu não estava entendendo, é que esse tipo de estratégia para lidar com a vida, ela não é uma estratégia funcional. Ela não é uma estratégia que vai me levar. Então, eu aprendi com a história. Então, hoje em dia, eu consigo ver beleza nessa cena, mas eu não ajo mais dessa forma. E daí, a minha vida melhorou bastante. Inclusive, agora eu estou participando de um concurso, de um vídeo, né, um concurso internacional de vídeos de psicologia, e a versão que foi para o concurso, ela só foi porque tiveram pessoas que fizeram correções. Teve uma amiga minha, então, que fez o meu texto, o roteiro voltou vermelho. Né? Então, se fosse o Tales de 3, 4 anos atrás, antes de ter aprendido essa lição, eu ia meter o pé no chão de novo e dizer, não, mas é aquele roteiro que eu fiz, então, nada escrever jamais, que eu mesmo não produzo, então a pessoa não pode... Mas não, né? Então, aquelas contribuições das outras pessoas, assim como a contribuição do laboratório, né, de neurociência clínica, que fez com que eu conseguisse fazer essa apresentação como uma coisa oficial, foi o único evento em Joinville da Semana Nacional do Cérebro, né, um dos únicos de Santa Catarina. Então, por causa dessas pessoas, né? Então, é importante também valorizar essas outras coisas, certo? Então, eu acho que eu aprendi com a história uma lição para a minha própria vida, certo? Então, por isso que eu acho que o Harry Potter ele também pode ter um impacto para as pessoas aprenderem a ser menos preconceituosas na própria vida delas, certo? E aqui algumas considerações, então, que na leitura de ficção ela não envolve apenas as estruturas de linguagem, porque isso aqui é importante. Muitas pessoas falam, né, e usam esse argumento com adolescente, com criança, que você tem que ler para você conhecer as coisas, para você conhecer palavras novas. Para o adolescente, conhecer palavra nova não tem muita importância. Isso é para a gente depois estar mais velho, para saber o que significa aqueles termos. Para o adolescente não, o adolescente quer se relacionar com as pessoas, quer ser o cara do grupo.
E daí se você começa a mostrar que os livros eles podem melhorar a empatia dele, eles podem melhorar essa cognição social dele, isso é uma forma muito mais eficaz, eu acho, de convencer o adolescente a ler, do que você falar que ele vai ficar um vocabulário mais rebuscado. Né? Então, inclusive algumas obras, né, do próprio relacionamento, né, como é que você entende as mulheres, como é que você entende os homens, como é que você... As obras, os clássicos da literatura, eles tratam justamente disso. Você pegou o que Jane Austen a escritora uma das escritoras mais famosas que tem. Porque os livros dela, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, eles tratam justamente do conflito psicológico feminino. Então, se alguém quer entender as mulheres, ler essa obra vai ser a melhor coisa que vai fazer na vida. Mas não vai conseguir entender. Mas já dá um introdutório, né? Então, esses não é à toa que a gente tem livros que são universais e que não saem de moda. Né? As peças de Shakespeare, elas vão continuar sendo ensaiadas e executadas daqui a 500 anos de novo. Porque ela não sai de moda, porque ela trata de uma coisa que em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer coisa, a gente vai ter aqueles conflitos que estão na obra. Então, essas obras elas são muito mais interessantes de ser passadas para esses adolescentes, para essas crianças, para elas lerem, do que muitas vezes a obra passar no vestibular. Eu tenho que ler tantos livros porque são esses livros que vão cair no vestibular. E muitas vezes aqueles livros do vestibular eles são muito chatos. Eles não estão tratando da realidade dele ali, eles não estão tratando, você não tem imersão na história. Então, se você já dá para uma pessoa que não tem hábito de leitura um livro que ela não vai achar nada interessante, ela nunca mais vai ler um livro na vida. Então, ela tem que ler igual o trabalho da nossa. As pessoas leiam Harry Potter, gostaram de Harry Potter, e aquela foi a porta de entrada para ela começar a ler de verdade. Né? Então, isso aqui que tem para isso. Então, essas obras, né, do Harry Potter, eu vou beber, tá? Essas obras do Harry Potter, elas provavelmente ficaram tão famosas e venderam 600 milhões de exemplares e muito mais, né? Porque elas conseguiram tratar com essa natureza. Ela escreveu de uma forma tão brilhante que a pessoa, quando ela lê, ela ativa tantas regiões específicas do cérebro que faz com que ela seja tragada para a história de uma forma tão intensa que ela vai ler todos os livros. E às vezes vai ler de novo. E daí vai ver os filmes. E daí vai ver de novo os filmes. E vai passar 10 anos, vai ler de novo, porque acha que 10 anos depois ela vai ler de cores diferentes. E tem isso que acontece, né? Tem amigos meus que estão lendo pela terceira vez as sequências todas, porque... não, então agora eu já terminei a faculdade, então agora eu tenho uma outra cabeça. Então agora eu vou ler, vai ver a mesma coisa que viu antes, né? Vou ler, né? Então tem essas coisas, então fica viciante aquilo ali, né? Então, por quê? Porque tem os estímulos salientes, que são os duelos mágicos, as situações emocionais, os conflitos entre os personagens, tem conflito de política, tem conflito de um monte de coisa nessa história, né? Então, e por fim, essas emoções, né, elas podem estimular a empatia com os personagens e que essa empatia pode ser transposta, vamos dizer assim, para a realidade, e isso pode fazer a gente ter uma sociedade cada vez melhor, né? Então, tem uma frase do Mário Quintana que diz que os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas e as pessoas que mudam o mundo. Então, isso aqui pode ser que tenha a maior razão do mundo, né? Porque faz sentido. Se você consegue mudar uma pessoa através de uma história, mudar para melhor, né? Você, consequentemente, vai ter uma sociedade um pouco melhor. Bom, então, era isso. Muito obrigado. Alguma pergunta? Eu vou perguntar, deixa eu outro dia. Tá bom, muito obrigado. Por exemplo, a escritora, ela tinha algum conhecimento de psicologia? Ela era professora, mas muito provavelmente ela não tinha esse conhecimento. Isso aqui é muito recente. Mas ela era professora, ela tinha algum conhecimento de psicologia. Mas ela foi uma pessoa à frente do tempo, vamos dizer assim. E ela já tinha escrito outros livros antes? Foi. Eu acho que já tinha. Não, acho que não. A primeira editora rejeitou ela. A primeira escritora rejeitou. Essa
editora deve ter se suicidado. Deve ter se suicidado. Essa escritora não foi estudada para cerebral dela, se ela tinha uma questão muito, uma parte do cérebro criativa. Não foi estudada, mas provavelmente ela deve ter um diferencial. E esse diferencial, qual seria o cérebro dela? Ela ter essa... Então, o que provavelmente ela tem uma boa cognição social. Porque o livro todo trabalha com isso aí, né? Então é possível que ela tenha um maior... Por exemplo, se você pegar... Isso já acontece naturalmente com as mulheres, né? Existe uma área do nosso cérebro chamada junção temporoparietal. Essa junção temporoparietal é responsável pelo que a gente chama de teoria da mente, que é quando você teoriza sobre o que as pessoas estão pensando. Quanto mais você acerta, melhor a sua teoria. Quanto menos você acerta, melhor. Então a gente já sabe que as mulheres têm mais neurônio nessa região. Por isso que as mulheres são melhores, são mais perceptivas, em média, do que os homens. Sério? São bem mais perceptivas, né? Então, muito provavelmente, ou ela deve ter alguma diferença, né, em nível de estrutura mesmo, ou funcional, né? Porque ela fez realmente uma coisa genial, apesar de ter sido depois na idade adulta já, né? Geralmente quando você pega uma pessoa que já tem uma capacidade muito mais desenvolvida, ela já tem desde pequena, né? Mas ela teve esse salto mais na idade adulta. Mas ainda assim ela deve ter uma coisa diferente. Não é uma escritora normal, vamos dizer assim. Até porque ela está indo para outros ramos agora, está saindo do romance policial e continua mesmo a mesma coisa. O romance policial dela, né? Fez. No Vacância lá fez bastante. Todo mundo leu, pelo menos muitas pessoas que eu vi assim, por isso que eu pergunto. Que tipo, o pessoal não gostou, assim, muitas pessoas não gostaram. Porque não gostaram porque comparam com esse aqui. É que nem, por exemplo, se você vai pegar o garoto que fez o Harry Potter, ele fez um outro filme chamado A Mulher de Preto, que é um filme de terror. Aí todo mundo vai ver pensando querendo ver o Harry Potter, não é o Harry Potter ali. Então ele tá fadado a ser Harry Potter pra vida inteira. Ele tá com aquele estigma de Harry Potter. Então daqui que ele vai tirar aquilo ali. A animação mental do Harry Potter. Entendeu? Então daqui que vai tirar aquilo ali, então é que nem o Macaulay Culkin, ele só fez sucesso com Esqueçam de Mim. Quando ele foi fazer outra coisa, ninguém reconhecia ele. Da mesma forma, tanto é que quando ela lança os outros livros, ela lança com pseudônimo. Ela não lança com o nome dela. Ela tem um pseudônimo lá que ela fez o Bicho da Seda e o Novo Vacância, que são com outro nome, que é justamente para se desvincular desse negócio. O professor falou, o senhor que é fanático pelo Mary Jordan, ela entrava em transe alguma coisa para escrever esse livro? Alguma coisa para a psicologia que tem. Ela relata que ela tem a história toda para ela, uma viagem até a morte. Ela tem bem os personagens, bem toda a história. Depois ela só desenvolveu. Então isso pode acontecer também. De repente... Vou fazer uma viagem pra lá, pra ver se eu Veio. vou. Tá todo mundo aí na loja. A finalidade do filme Harry Potter é o quê? Magia? Como assim? Mistério? Eu não assisti. Não, é uma história de aventura, né? É um Mas romance, envolve mas um pouco mais. então, mas o problema é justamente esse, é um pouco de tudo. Porque você tem, você tem um aspecto mágico na história, mas na verdade ele trata de política. Tem um conflito político muito grande. O Ministério da Magia, em grande parte, é igual o parlamento inglês. É praticamente a mesma coisa. Então você tem conflito de sociedade, dentro da sociedade, você tem relações de amizade entre as pessoas. Então ele é uma história, né, que é uma história, ela é vítima da própria estigmatização, porque todo mundo olha para o Harry Potter e pensa que é coisa para criança. Mas não é coisa para criança. Muitas vezes a criança nem entende o Harry Potter. Ela vai para ver as magias fazendo assim e não sei o que lá, mas ela não consegue ter a dimensão esse gancho que eu quero pegar. Isso. Porque assim me soa que é mais magia. Então isso me soa, me diz que as pessoas têm muito interesse nesse lado de magia. Isso. Mas a pessoa vai atrás disso aí, mas ela acha uma coisa bem mais complexa. Né? É que nem, por exemplo, tá para voltar agora um desenho que fez parte da minha infância, que é o Digimon. Não sei se alguém já assistiu a Digimon. Né? Digimon era um desenho que eu assistia como criança
né? E depois, agora, ano retrasado, eu peguei tudo para ver de novo. Fiquei um final de semana inteiro assistindo Digimon, né? Mas a complexidade daquele desenho, ela não tem uma comparação com outros desenhos. O nível a dinâmica do grupo daqueles desenhos, a forma como a história é construída, como ela vai evoluindo. Só que o que acontece? Ela trata sobre bichinho. Aí todo mundo tem aquela visão, é bichinho, né? E daí menospreza a história. Mas se você pegar para analisar a estrutura da história, ela é uma estrutura extremamente complexa. Se você pegar o Rei Leão, por exemplo, para ver, você pode ver um filme como um filme da Disney, ou você pode ver como uma releitura de Hamlet. Meu Deus do céu. Que é o mesmo... que é a mesma estrutura, né? O senhor sabe que o Harry Potter foi criado numa universidade da Inglaterra, que é um grupo de estudo, né? Sim. Em cima dos livros. Sim, o pessoal fica, porque realmente é um fenômeno, não tem É isso que eu quero nada entender. coisa. O que chamou a atenção de tanta gente? Chamou por causa disso, porque ela consegue tratar, ela consegue tratar as coisas. Ela tratou para conseguir fazer Ela isso. tratou de coisas mágicas, né? E ela tratou os personagens dela com uma sensibilidade muito grande. Porque ela o transmite. rosto das figuras era mágica, coisa que Isso, entendeu? É isso tem esse, com toda certeza. Chamou a atenção das Com pessoas. toda certeza. Mas tem também a forma como ela trata aqueles personagens. Né? Então, ele trata com uma emoção, uma sensibilidade muito grande. Então você realmente se vincula com aquele personagem, você conhece aquele personagem. E daí e mais do que você conhecer aquele personagem, você vai acompanhando ao longo de 7 livros daquele personagem. Pois é, uma coisa que vai ficando íntimo. Porque você vai assistir um, tu quer assistir outro. Exatamente. Vai, né? Então eu não você... vi, mas eu vejo que as pessoas... Mas é isso. Então você vai acompanhando isso aí e vai... Outras histórias também fizeram isso. Por exemplo, tem agora a fama de 50 Tons de Cinza. Fui assistir, agora que eu vou assistir o segundo. Professor, tu foi assistir os 50 Tons de Cinza? Não, eu não fui ainda, não. Não sei se está no cinema, mas é da mesma forma. As pessoas criticam e tal, mas ela trabalhou o pensamento mais ou menos. Mas ela vai ali, é um nível simples, extremamente simples. Ela não tem uma coisa rebuscada. Se você quer uma coisa rebuscada, você tem que buscar no século XIX. Depois do século XIX você não vai achar mais nada rebuscado. Né? Então você vai pegar aquilo ali, mas ela trata de uma forma tão simples as coisas, que todo mundo entendeu, todo mundo se vinculou com o personagem e todo mundo comprou tantas obras do negócio. Não é nem a história. As pessoas pensam, então vai lá por causa do negócio de sadismo e masoquismo. Isso não é o que faz o livro vender. O que faz o livro vender é a forma como as pessoas se identificam com o personagem. Então ela consegue tratar, né? Porque a história ela é basicamente contada em primeira pessoa. Então ela consegue, toda a história, se você pegar um filme que ele é narrado, ele geralmente é considerado um filme melhor do que um filme que ele não é narrado. Porque quando você está vendo uma história que é narrada, dá aquele vínculo maior você com a história. Então esse livro é narrado em primeira pessoa, quase sempre. Então você trata aquilo ali como se fosse uma coisa muito pessoal, muito mais íntima com os personagens. É um recurso literário, né? Então ela soube usar isso aí, soube vendeu. Pois é, isso que eu achei muito bacana, achei muito interessante isso, né? O que ela fez para fazer com que vendesse tanto, né? Ela trabalhou bem com a natureza. Muito famoso, né? Vendeu muito. Mas ainda não chega aos pés de Harry Potter. Não chega nem aos pés de Harry Potter. Se juntar Crepúsculo, você não dá nem 20%. Isso aqui é realmente uma coisa... Fazer qualquer série que a gente faça.